Comunicado importante. Esse vídeo não exime a necessidade de contratar um engenheiro ou um responsável técnico para a sua obra. Nós não nos responsabilizamos por qualquer obra que não seja executada por nós. Portanto, procure um responsável técnico. Fala aí, seus bandos de congra de ferro, tudo bem com vocês? Teve um vídeo desses pra trás que a gente ensinou vocês a dimensionar as vigas para sua casa, pelo menos as medidas mínimas, né? A área da seção da viga, base vezes altura. Hoje nós vamos passar para vocês como calcular as cargas que vai sobre a viga. Então, se você ainda não assistiu esse último vídeo, o link tá aqui no card. Primeiro, assiste lá. Nunca sei, tá ligado? Tá desse lado aqui o card. Primeiro assiste lá, depois você volta aqui assistir esse vídeo, porque senão você não vai entender direito, tá bom? Por que calcular as cargas, galera? Porque a gente precisa dimensionar os ferros, as quantidades de ferros que vai dentro da viga. E pra gente dimensionar essas quantidades de ferro, nós precisamos saber sobre as cargas que vão estar em cima da viga. E pra gente calcular as cargas e mais o dimensionamento, ficaria um vídeo muito longo. Então hoje nós vamos dimensionar as cargas. Num próximo vídeo a gente calcula as bitolas, a quantidade de ferro, beleza? E eu vou facilitar muito para vocês hoje, porque eu vou dar minha planilhinha aqui, a planilhinha que a gente desenvolveu para esse cálculo de dimensionamento de vigas, de dimensionamento de aços. Então vai estar muito mamão com açúcar esse vídeo aqui para vocês, beleza? Bora pro vídeo. Bom, galera, mas antes de começar o vídeo, já deixa seu like aí, se inscreve no canal, porque mais moleza que isso aqui, só sentando no pudim mesmo, cara. Tá muito fácil, tá um curso de engenharia inteiro dentro de um vídeo de 10, 15 minutos. Então, deixa seu like aí, porque o seu like é muito importante, por quê? Porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele acaba distribuindo para mais pessoas. Ajuda nós daí que a gente ajuda vocês daqui, tá bom? Combinado? Deixa aí. Galera, esse vídeo, ele ficou com muitos cálculos, muito conhecimento de engenharia dentro dele. Apesar de ser o jeito mais fácil, mais certo de fazer, mais rápido de calcular isso daqui, ainda assim é um pouco complicadinho, tá? Então preste atenção nos cálculos, preste atenção tudo, qualquer coisa vai pausando o vídeo aí, volta, assiste de novo, porque o conteúdo tá bem legal, tá bem explicadinho, tá bom? E ao mesmo tempo, galera, que esse vídeo ele é muito sério, ele é muito importante, porque o dimensionamento de aços, se você fizer errado, calcular errado sua viga aí, a sua casa pode cair em cima da sua cabecinha linda, tá? E para isso não acontecer, o dimensionamento de aços vai depender de várias coisas, principalmente das cargas que a gente vai calcular hoje. Então, galera, sem mais delongas, vamos abrir a planilhinha aqui. Bom, galera, nós temos essa casa aqui, ó. E o que nós vamos fazer? Eu vou calcular uma viga dessa casa aqui de exemplo para vocês. Vou calcular essa viga aqui da frente, ó. Vocês estão vendo? Ela vai ter 3,80 metros de largura. Ela vai ter uma base de 15 centímetros, que é a largura da parede, e a gente vai fazer ela com uma altura de 25 centímetros. Se você não sabe como é que eu cheguei nesses valores aqui, assiste o primeiro vídeo lá dessa série, tá bom? Então eu vou abrir a planilhinha do cálculo aqui. Ó, a planilhinha funciona assim. Em cor de rosa, vocês vão ter que preencher os dados. Em azul, a planilha calcula para vocês e ela vai dar o resultado. Em amarelo, o valor é fixo. Nós vamos ter 4 cargas em cima dessa viga. Nós vamos ter a carga da laje. Estão vendo que tem uma laje apoiada aqui. Vamos ter essa carga dessa platibanda aqui, dessa alvenaria. E vamos ter a carga do telhado, que vai ser apoiada aqui nela também. E também vamos ter a carga do peso próprio dela. São essas 4 cargas que nós vamos calcular aqui hoje. Então, vamos começar aqui pela laje. Qual é a largura em X e a largura em Y da laje? Vou abrir aqui o projeto, planta abaixo. A largura em X é sempre a menor largura, tá? Então seria 3,20. E a largura em Y, 3,80, que é o maior vão. 3,20, a largura em Y, 3,80. A espessura da laje. Galera, aqui, geralmente, a espessura da laje é uma laje treliçada, tá? Ela seria de mais ou menos uns 13 centímetros. Mas eu já vou considerar aqui o reboque embaixo da laje. O coeficiente, o gama de massa específica da argamassa é bem próximo do concreto, tá? Então, para eu não ter que colocar mais o reboque, eu já vou considerar esse 1,5 cm de reboque embaixo da laje. Então, vou colocar aqui 13 da laje
mais 1,5 do reboque, 0,14 centímetros e meio. Como aqui tá em metros, tá? Sempre tem que colocar tudo em metros. Vai ter revestimento em cima dessa laje? Se a laje for piso, tem ali o contrapiso, tem o piso em cima. Se for uma laje piso, você coloca aqui sim. Como a minha laje é uma laje forro, eu vou colocar não vai ter nada em cima da laje. Aqui é o pé direito, então a altura que tem do piso acabado até o começo da laje, tá? Então essa casinha aqui nós vamos ter com 2,80 metros de pé direito. Alvenaria. O que é essa alvenaria? Não é aquela platibanda, tá? Seria se acaso tivesse uma alvenaria em cima da laje. Vamos supor que essa daqui fosse a minha laje. Se tivesse uma alvenaria apoiada em cima da laje, eu colocaria aqui neste campo a altura dessa alvenaria, ou seja, a distância daqui até aqui. Por quê? Porque aqui a gente está fazendo uma medida linear, tá? Então por isso que é importante a altura. O comprimento a gente vai calcular depois. Então, nessa laje, como nós não temos nenhuma alvenaria aqui em cima dela, ó, nós não vamos colocar nada, tá? Supondo então que tivesse uma parede aqui, ó, em cima da laje. Aí eu ia colocar essa alvenaria, tá? Como não tem, a platibanda a gente vai calcular depois, na parte de baixo, tá bom? Então como não tem, eu vou deixar nada aqui, eu vou deixar 0. O peso do bloco cerâmico, se tivesse essa alvenaria, eu teria que colocar o peso do bloco cerâmico. Onde eu pego o peso do concreto? Lá na norma 6120, tá? Tá aqui na descrição o link para vocês baixarem a norma em PDF. Tem todas as cargas, todos os pesos específicos de todos os materiais, tá? Então é só vocês consultarem lá. No caso de um bloco cerâmico, seria de 1,30 kN por metro. Mas como nós não temos essa alvenaria aqui, nessa laje específica não vai fazer diferença, beleza? O peso do concreto da laje, que eu também peguei lá na norma 6120, ela é 25 kN por metro cúbico. Isso aqui é um valor fixo porque não vai mudar, tá? Se você fosse colocar um bloco de concreto em cima da laje, por exemplo, aí mudaria, você teria que pesquisar lá na norma, tá? Aqui a planilhinha ela já vai calcular para vocês automaticamente a área da laje. Seria a largura em X vezes a largura em Y. Aqui ela vai calcular já o peso próprio da laje, que seria a espessura vezes o peso específico do concreto. Aqui vai calcular os revestimentos. Como não tem revestimento, aqui é não. Ele já tira. Se tivesse revestimento, ele ia calcular 1 kN por metro, ele ia acrescentar. Aqui ele calcularia já o peso, a carga da alvenaria, se tivesse. Então, como não tem nada, aqui é 0. Carga variável. Galera, isso aqui é importantíssimo. O que acontece? Se a sua laje for uma laje piso, você terá cargas variáveis em cima dela. Por exemplo, pessoas passando, móveis sendo arrastados, de repente uma cama, um guarda-roupa. De repente, se for uma sacada, um vaso de flor pesado, então você tem que considerar essas cargas variáveis em cima dessa laje. E onde você pega essas cargas variáveis? Na norma 6120. Você digita lá, você procura lá, vamos supondo que seja um quarto em cima dessa laje nossa. Você vai procurar lá por quarto, por dormitório, e a norma ela vai falar quanto que você tem que considerar de carga variável. Igual tá aparecendo aí na tela. Se fosse uma laje piso, eu colocaria mais essa carga aqui variável em cima dessa laje minha, certo? Aí aqui a planilhinha ela somaria todas as cargas, né? O peso próprio da laje, o revestimento, se tivesse alvenaria, se tivesse a carga variável. No meu caso aqui não tem carga variável porque é uma laje forro, não vai ter fluxo em cima dela, tá bom? Agora nós vamos aqui pro peso da platibanda. Aqui, galera, nós vai colocar a altura da alvenaria. Então, a altura aqui dessa platibanda, ó, nós temos 1 metro de platibanda aqui. Tá? A altura. Então você coloca aqui 1 metro de altura. Peso do bloco cerâmico, que a gente também pegou lá na norma 6120. Ele é 1,30 kN por metro. O total da carga distribuída do peso da platibanda vai ser 1,30 kN por metro. Agora vamos para o peso próprio da viga, tá? A base da viga, nós sabemos que vai ter 15 centímetros, né? E a altura vai ter 25 centímetros, certo? O peso do concreto armado, 25 kN por metro. O total da carga distribuída de peso próprio dela vai ser de 0,94 kN por metro. Agora vamos para o peso do telhado. O peso do telhado, a gente tem que tomar cuidado porque o telhado ele é inclinado, né? O telhado aqui ele é inclinado, vocês estão vendo? Ó? Deixa eu ocultar essa platibanda. Estão vendo? Então não dá pra gente calcular a área dele assim como se fosse reta, né? A gente tem que calcular ela na diagonal. Então vamos colocar aqui a largura dele. Em X, 3,20. Em Y, 3,80. Essa altura aqui, ó, que vem daqui até aqui. Essa altura, essa cota aqui.
Nós temos por volta de 40 centímetros aqui. Vou colocar aqui, 40 centímetros. A área do telhado então vai ser 12,23. A planilha já calcula a hipotenusa e a área toda. Peso específico do fibrocimento. Aqui, galera, a norma tem uma pegadinha. O que acontece? Ela dá pra gente o peso específico da telha de fibrocimento de 8 milímetros, que é essa que a gente vai usar aqui. E ela dá o peso da cobertura pronta, já com a estrutura do telhado acabado, só que ele só dá com a telha de 5 milímetros. Então o que eu fiz? Eu peguei essa estrutura, retirei a telha de 5 milímetros e acrescentei a telha de 8 milímetros, tá? E aí deu 0,48 kN por metro. Só que o que acontece? A estrutura para suportar uma telha de 8 milímetros, teoricamente, teria que ser um pouquinho maior do que uma estrutura para suportar uma telha de 5 milímetros. Vocês não concordam? Só que na prática, uma viga, ela geralmente é padrão 5x11, 5x15. Uma viga de 5x11, ela aguenta tanto uma telha de 8mm quanto ela aguenta uma telha de 5mm. Então não muda muito assim, pensando na prática, né? Então o que eu fiz? Eu apenas arredondei para meio kN por metro. Acrescentei ali 0,2 kN por metro e beleza, eu vou considerar assim, tá? E aqui, galera, esse divisão por cargas, o que é que eu coloquei aqui? O que acontece? Aqui nós estamos calculando o telhado todo, toda essa área de telhado. Só que esse telhado, a carga dele vai ser distribuída em 4 vigas. Ele vai ser distribuída nessa viga, nessa viga, nessa viga e nessa viga. Porém, nós vamos apoiar lá na obra, nós vamos passar uma viga aqui, outra viga aqui, outra viga aqui. A carga dele vai ser mais concentrada nessa viga e nessa viga, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma divisão por cargas e eu vou dividir por 2, certo? Para distribuir o peso dessa carga do telhado nas 2 vigas somente. Então, o total da carga distribuída nessa viga ficou assim, ó. A área do telhado vezes o peso específico, dividido pelo comprimento da viga. O peso dessa carga a gente quer ele linearmente, então por isso que eu dividi ele pela largura da viga, dividido por 2, porque vai ser nas 2 vigas, beleza? Chegamos no valor total, então, de 0,8 kN por metro, tá? Somando, então, todas essas cargas, nós vamos ter 6,67 kN por metro distribuído ao longo dessa viga. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês essas formulinhas aqui, que é isso daqui que vai dar o nosso AS, que é a nossa área de ferro, para saber quanto ferro que vai lá mesmo, quanto que vai de ferro que vai nessa viga. Então no próximo vídeo não perde, que eu vou mostrar para vocês essa segunda parte da planilhinha aqui, beleza? Como que é calculada. Galera, eu espero do fundo do coração que tenha ficado claro para vocês. Fiquem espertos, na viga que vocês vão calcular não tem mais cargas, pode de repente ter uma carga variável, pode ter de repente ter uma carga de caixa d'água, aí não é o nosso caso aqui, nosso exemplo. Se você quiser que eu calcule uma viga com caixa d'água, escreve aqui, tá? Nos comentários, pede lá que eu calculo para vocês. Mas também não é difícil, tem bastante vídeo aí no YouTube explicando. Mas principalmente fiquem espertos com as cargas variáveis, tá? Procurem lá na norma certinho saber qual é o peso dessas cargas variáveis. Se você gostou do vídeo, deixa o like, fique esperto pro próximo vídeo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, tchau, obrigado.